Salomão mandou que trouxessem as pedras grandes, as pedras preciosas e as pedras lavradas para fundarem a casa ou o templo de Deus, ou o templo que Salomão iria construir para Deus. E esse templo era um templo profético, porque eu falo profético. Com certeza Deus já tinha prometido há um tempo atrás, mas Deus, eu acredito que colocou no coração de Davi desenhar esse projeto desse templo, e coube ao seu filho Salomão a incumbência então de erguer esse templo. E Davi então, eu acredito que chega para Salomão e fala: Salomão, a obra agora é sua, a missão agora é sua. Ergue um templo de adoração ao nosso Senhor, um templo de sacrifício ao nosso Deus. Para quem conhece a história de Salomão, sabe que Salomão era um homem que gostava de grandeza, né? Você pode olhar na história, os melhores dentios, os melhores bois, os melhores carros, os melhores cavalos, as melhores roupas, as maiores riquezas, os melhores palácios, enfim, as melhores mulheres, as mulheres mais bonitas do reino pertenciam a Salomão. Então Salomão tinha uma grandeza, um espírito de grandeza, no bom sentido. Provavelmente, eu acredito que coube então o propósito de Deus na vida de Salomão, porque Deus sabia desse espírito que Salomão tinha. Então, o projeto de construir esse templo estava em boas mãos, porque Deus sabia que iria ser uma coisa espetaculosa, grandiosa, o templo que Salomão iria construir para Deus. E conforme a gente podemos ver que Salomão mandou trazer as melhores coisas para o templo que ele ia construir. As maiores pedras, as pedras mais preciosas, as pedras que eram lavradas, as melhores coisas. Provavelmente aquele templo foi o mais caro, a obra mais cara que existia naquela época. Então eu posso pensar o seguinte: quando aquele templo foi erguido, provavelmente ele foi considerado uma das 7 maiores maravilhas do mundo naquela época. A prova disso é porque vinha pessoas de longe, de outros lugares, de outros continentes, de outros países, pessoas que não falavam a mesma língua, culturas completamente diferentes. Eles vinham para contemplar a magnitude que era aquele templo. E Salomão tinha assim então cumprido o propósito do seu pai Davi, uma missão profética que Davi ministrou na vida de Salomão. Então, meus irmãos, pais, mães, ministram bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Ministram, profetiza vitória sempre na vida dos seus filhos, porque com certeza um dia você vai colher frutos. Meus irmãos, o interessante nós vemos então que cada coisa, cada objeto que entrava ali naquele templo tinha algum sentido profético, tinha algum sentido espiritual. Nada foi colocado nos lugares sem um motivo, sem um significado. Tudo ali que tinha, qualquer pedra, qualquer coisa que colocasse naquele templo tinha que ser consagrado ao Senhor e tinha um significado, um destino específico. Eu posso pensar também que no Antigo Testamento Deus manifestava de diversas formas, Deus aparecia de diversas formas, Deus apareceu no meio de uma sarça ardente, Deus aparecia em tendas, Deus aparecia em templos, em tabernáculos. Mas conforme a nova aliança, Deus deixa de habitar em lugares, Deus deixa de habitar em objetos, e Deus deixa de habitar em imagens. Eu posso refletir então que Deus agora ele não habita mais em lugares construídos por mãos humanas. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: Deus, Criador do mundo, o Senhor, Criador dos céus, o Senhor, Criador da terra, ele não habita em lugares construídos por mãos humanas. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Hoje nós somos templos vivos. Salomão construiu aquele templo, e aquele templo ele atraía as pessoas por causa da grandeza.
nós somos templos vivos de Deus e nós temos que atrair a grandeza de Deus. Nós somos grandezas de Deus e nós temos que atrair pessoas. Nós temos que ser diferente. As pessoas de longe têm que vir e olharmos para nós e vermos diferente, porque nós somos grandezas, nós somos Espírito, templo, nós somos o templo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Todos encontraram? Amém. Amém? Vamos ler? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero ler uma versão que eu encontrei, que diz o seguinte: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Meu irmão, eu quero dizer que essa mensagem diz o seguinte: que você e eu, nós somos matérias-primas de Deus, matérias-primas para a construção de um templo espiritual aqui na terra. Deus está levantando eu e você para erguer esse templo espiritual aqui na terra. Meu irmão, conforme nós vimos que Salomão, então, ele manda trazer as melhores pedras, as pedras preciosas, as pedras grandes, as pedras lapidadas, conforme nós vimos, né? E o que eu posso entender é que existe um paralelo muito interessante. É que Deus está levantando pedras grandes, pedras preciosas e pedras lapidadas, que sou eu e você, para fazermos essa obra. Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé agora. Feche seus olhos. No meu primeiro culto, esse culto tem que ser diferente. Amém. Glória a Deus.